Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal do PPGC e à série R na Pesquisa Contábil. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o operador de atribuição, mas para isso precisamos estar dentro do R. Então, vamos para lá. Então, esse código que consta na descrição do vídeo, o link para você baixá-lo, ele vai permitir que a gente aprenda um pouco mais a respeito desse operador de atribuição, o que ele seria. Então, em inglês, o termo utilizado é assignment operator. Assign significa atribuir, então a tradução vira operador de atribuição. Bom, e qual que é a vantagem de nós utilizarmos o operador de atribuição em nossos códigos? Basicamente, o R ele trabalha com objetos, e objetos são locais onde você armazena algo. Então, imaginemos que nós queremos, dentro de um objeto chamado A, armazenar o valor 2. Como faríamos isso? Então, aqui na linha 13, nós colocaremos o objeto A, né, que é o nome do objeto que a gente deseja. A gente poderia colocar qualquer outro nome. Utilizar o operador de atribuição, e ele pode ser feito de maneira que você coloque o símbolo de menor e o hífen, ou eh, menos, né? Ou nós poderemos utilizar o atalho Alt menos ou hífen. E aí ele trabalha com o operador de atribuição. E nós queremos armazenar o valor 2 dentro desse objeto. A operacionalização é essa. E basta clicar aqui em Run para que nós tenhamos essa operacionalização. Então, se eu colocar o objeto A e clicar em Run, veja que ele retorna o valor 2, que é o que armazenamos. Então, a vantagem de utilizarmos o operador de atribuição, basicamente, é que você consegue armazenar uma base de dados, por exemplo, dentro de um objeto. E aí, quando nós trabalhamos com essa base de dados ao longo do nosso código, nós sempre retornamos ao nome do objeto que nós trabalhamos lá no início. Essa é uma vantagem que eu vou mostrar no final do vídeo, e até lá eu vou tentar trabalhar para que vocês entendam como que funciona o operador de atribuição, mas basicamente é isso. Você vai ter algo que você quer armazenar, você vai nomear o objeto que você deseja que ele fique armazenado. Então, por exemplo, se é uma base de dados, você vai querer colocar o nome de dados ou data, que é bastante utilizado. E aí você vai atribuir onde essa base de dados está no seu computador, por exemplo, o caminho que ele percorre no seu computador para chegar até lá. E aí o R vai buscar essa base de dados e vai colocar dentro desse objeto. Ele vai armazenar a base de dados dentro do objeto. Então, outra possibilidade, além de você armazenar um valor dentro de um objeto, você pode atribuir uma operação aritmética dentro de um objeto. Então, a gente pode ter a operação 2 mais 3 e atribuir ao objeto C, que é o que tem na linha 19 do código. Então, quando a gente atribui ao objeto C a operação 2 mais 3, ele torna o resultado dessa operação dentro do objeto C. Então, se a gente apertar aqui Ctrl Enter, que é um atalho para Run, ou o próprio Run, né, ele volta aqui no Environment, ele aparece aqui, e o objeto C ele recebeu o valor 5. E se você clicar Ctrl Enter na linha do objeto C, ele também vai retornar aqui embaixo o objeto 5. E aí a gente pode combinar objetos dentro de um objeto, quer dizer, a gente pode atribuir dentro do objeto D os objetos A mais C, e aí retornar um valor que é a soma dos objetos A e C. Então, o objeto D vai ser a soma dos objetos A e o objeto C. E aí, clicando Ctrl Enter nas linhas 22 e 23, a gente tem que o objeto D ele recebeu o valor 7. Mas, além de valores e próprios objetos, a gente pode atribuir textos a objetos. Então, a gente pode atribuir o texto que é o meu nome completo dentro do meu primeiro nome.
Para isso, a gente não basta a gente apenas colocar o meu nome e atribuir ao objeto Fábio, né? Se a gente tirar as aspas aqui, veja que o R ele não vai operacionalizar isso como correto, né? Ele está percebendo aqui que o F está em azul, quer dizer que ele está atribuindo um operador de falso aqui, né? O operador falso ele pode ser tanto o F como o false em letra maiúscula, né? E aí ele fica com uma cor azul, que perceba que aqui no Fábio já tem isso. Então, se a gente quiser atribuir um texto para um objeto, a gente tem que colocar esse texto entre aspas. Então, a gente coloca aspas duplas aqui no início e aspas duplas aqui no final. Ou a gente também pode fazer isso de maneira mais rápida, selecionando o texto que nós temos e aí clicando no aspas duplas, que daí ele já coloca tanto a aspa inicial como a aspa final. Então, se a gente clicar aqui em Ctrl Enter, a gente vai ver que dentro do objeto Fábio, agora nós temos o meu nome completo. E outro detalhe importante é que o R faz uma diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, o objeto Fábio com a primeira letra minúscula, ele não vai retornar o meu nome completo. Se a gente clicar aqui em Ctrl Enter, ó, a gente não tem o objeto Fábio. Por quê? Porque a gente tem o Fábio, ou a gente tem o objeto Fábio, sendo que a primeira letra do objeto Fábio é o F maiúsculo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões para operacionalizar o nosso código certinho. Então tem algumas questões de acentuação, a própria utilização de espaço dentro de um objeto. Então não é interessante você criar um objeto que tenha um espaço nele, porque senão você vai ter que usar aspas simples. Tem alguns detalhes que é sempre bom simplificar na hora de operacionalizar seus códigos. Então, não é indicado que você utilize acentuação, até mesmo dentro das variáveis do seu planilha Excel, assim, porque isso acaba complicando a operacionalização dos seus códigos. Então, no momento de criar uma variável dentro de um banco de dados, não é recomendável que você crie uma variável com um nome muito extenso, porque depois você vai ter que escrever esse nome extenso dentro do código do R. Então, simplificar sempre vai facilitar, assim, é a recomendação que eu dou. Então, o último passo do vídeo, o que que é? É a gente carregar dentro de um objeto uma base de dados, que eu acho que aqui é a parte mais importante para a utilização do R na pesquisa contábil, que é o objetivo da playlist, né? Então, se a gente carregar a base de dados read Excel aqui, né? Se a gente der um library no read Excel, a gente vai carregar um pacote que consegue importar e exportar bases de dados em Excel e outras possibilidades também esse pacote oferece, mas o que a gente quer desse pacote nesse momento é isso. Eu estou utilizando apenas o library read Excel porque eu já tenho essa base de dados baixada, eu já tenho esse pacote baixado no meu computador. Se você não tem esse pacote baixado, e se você quer saber mais a respeito desse pacote, eu também recomendo aqui que tem um vídeo do Jacó, do R na Pesquisa Contábil, explicando passo a passo de como você importa uma base de dados. É um vídeo anterior. Eu recomendo que você assista, caso você não tenha assistido. Mas basicamente você tem que colocar o comando install.packages, aspas duplas, read Excel, para baixar esse pacote dentro do seu computador, né? Dentro do R. Depois de feito isso, você só precisa carregar após o R ser utilizado. Quer dizer, você só precisa fazer isso uma vez, né? Baixar o pacote. Então eu vou colocar aqui um hashtag, porque eu não vou precisar carregar esse comando, né? Vou carregar apenas o library read Excel, que eu vou dar um Ctrl Enter. E aí aqui chega o momento que a gente vai carregar a base de dados dentro do data, né? Data é basicamente o pessoal utiliza para base de dados, então eu acabo seguindo o pessoal, né? Não vou fazer nenhuma alteração aqui, né? Então aqui o que que é? Dentro do pacote read Excel, se você colocar dois pontos duas vezes, né? Você vai estar chamando a função dentro daquele pacote. Você também pode operacionalizar sem isso, né? Isso também funciona.
Quer dizer, apenas colocar a função do pacote sem mencionar qual pacote você está utilizando. Mas é interessante a gente se acostumar com as boas práticas dos códigos e a gente utilizar que a gente está utilizando a função read underline Excel e pertence ao pacote read Excel ou read XL. Dentro desse pacote, nós temos a função read Excel que vai importar a nossa base de dados. E aí eu utilizei a função file.choose para facilitar, né? Porque aqui a gente tem que colocar o quê? Aqui a gente tem que colocar o caminho que essa base de dados está no nosso computador. E aí, ao invés de escrever C dois pontos e o caminho que a gente quer que chegue essa base de dados, assim, pô, às vezes tá dentro de uma pasta que tá dentro de uma pasta, dentro de outra pasta, e aí tu vai ter que colocar todo esse caminho. Aí, para facilitar, a gente utiliza a função file_choose. Aí a gente vai clicar Ctrl Enter e vai abrir uma janelinha aqui, né? Aí, ó. Aí aqui, cada um dentro do seu computador vai ver onde que vai ter uma base de dados aí para ser utilizada. Se você quiser, a base de dados que eu vou utilizar vai estar no link da descrição, você pode utilizar ela, vai em downloads, por exemplo, ela vai estar lá, você clica lá, seleciona, dá um abrir, vai abrir certinho para você. No caso, a minha está na área de trabalho, então eu vou na área de trabalho e está aqui, amostra. Clico em abrir. Ó, apareceu aqui no environment. 62 observações de 5 variáveis, que é a minha base de dados em Excel. Se eu clicar aqui, ó, tem o nome da empresa, ação, ativo total, patrimônio líquido e lucro líquido. Essa é a minha base de dados e veja que eu importei. Quer dizer, a base de dados que eu possuo no meu computador em Excel, eu consegui importar no R, que era o que eu desejava. E qual que é o nome dela? Data. Então, depois se eu quiser fazer alguma coisa com essa base de dados, que nos próximos vídeos a gente vai começar a fazer isso, a gente vai utilizar ali que a função que o R deseja que um argumento da função pode ser que você coloque, diz o nome da base de dados aí que você está utilizando. Aí a gente vai colocar data ou o nome que você deseja. Quer dizer, você pode alterar ali o nome que você deseja para sua base de dados e aí você coloca sem problemas. E aqui no final do vídeo a gente tem desafios aqui que é uma prática que a gente tem de instigar vocês que façam os desafios que são relacionados ao vídeo. Então, o link para resolver esses desafios estará na descrição desse vídeo. E aí agora eu vou sair do R para finalizar o vídeo, né? Então, eu peço que você deixe o like caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal do PPGC e aproveite dos outros conteúdos para além da série R na pesquisa contábil. E que continue acompanhando a série R na pesquisa contábil, quer dizer, acompanhe a gente, deixe sugestões nos comentários, algo que você deseja que a gente faça, a gente pode estar lendo esses comentários e atendendo o pedido de vocês. Então, eu agradeço a atenção de todos e desejo o meu muito obrigado para quem acompanhou até o final do vídeo.